Aleluias, glórias a Deus. Jeremias, capítulo 38, vamos ler a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: Ouviu, pois, Cefatias, filho de Batã, e Gedálias, filho de Passur, e Jucal, filho de Seremias, Passur, filho de Malaquias, as palavras que anunciava Jeremias a todo o povo, dizendo: Assim diz o Senhor: aquele que ficar nesta cidade morrerá à espada, à fome e de pestilência, mas quem for para os caldeus viverá, porque a sua alma lhe será por despojo e viverá. Assim diz o Senhor: essa cidade infalivelmente será entregue nas mãos do exército da Babilônia, e ele a tomará. E disseram, pois, os príncipes ao rei: morra este homem, visto que ele assim enfraquece as mãos dos homens de guerra que restam nesta cidade, e as mãos de todo o povo, dizendo-lhes tais palavras, porque este homem não busca a paz para este povo, senão o mal. E disse o rei Zedequias: eis que ele está à vossa mão, porque o rei nada pode contra vós. Então tomaram Jeremias e o lançaram no calabouço de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda, e desceram Jeremias com cordas, mas no calabouço não havia água, senão lama, e atolou-se Jeremias na lama. Aleluia. Glórias a Deus, vamos orar. Soberano Deus, Pai querido, Tu és, Senhor, o meu melhor amigo. Fala, Senhor, comigo, conosco, que a Tua palavra, Senhor, gere em minha vida conhecimento, fé e milagre, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Podemos assentar. Enquanto você se assenta, dá uma salva de palmas para a palavra do Senhor. Aleluia. Eu creio nesta palavra, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra que nos conta acerca de Jeremias. Jeremias, ele era, aleluia, profeta. Deus chama Jeremias como profeta. Jeremias, ele é de uma família de sacerdote. Mas quando, aleluia, chega na vez de Jeremias se tornar, aleluia, sacerdote, Deus chama ele. Deus fala para ele: Jeremias, eu não quero que você seja um sacerdote, eu quero que você seja o meu profeta. Aleluia. E Jeremias então vai se tornar, aleluia, a última tentativa de Deus para falar com um povo que rejeitou a ele, um povo que deixou a idolatria entrar, um povo que não cultuava mais o Senhor, aleluia, verdadeiramente. A palavra do Senhor nos conta que Jeremias trouxe uma palavra dura, uma palavra difícil de ser pregada no momento em que aquele povo precisava se arrepender urgentemente. E não é fácil, irmãos, você ser chamado por Deus como profeta. Você quer ser chamado por Deus como profeta? Você quer ser usado por Deus como profeta? Você quer, aleluia, que Deus te usa nessa terra como profeta? Então esteja preparado, porque quem fala a verdade é perseguido. Quem fala a verdade, os inimigos entram contra a vida deles. E é assim mesmo que acontece. Então não fica desesperado ou triste porque eu estou dizendo isso para você, não. Ou tem que fazer com que você venha desanimar, porque você, aleluia, vai ter que enfrentar coisas difíceis se você deseja ser profeta do Senhor. Não desista do seu chamado, não desista do projeto que Deus tem para com a tua vida. Creia, confia, aleluia. Deus quer usar você como boca, aleluia, dele aqui nesta terra, para anunciar o Evangelho, para anunciar para as pessoas que precisam, aleluia, as glórias a Deus. E se Deus te levantar como profeta, agradeça a Ele, aleluia, por esse grande privilégio
privilégio de ouvir a palavra do Senhor, de ouvir, de falar diretamente com o Deus Todo-Poderoso. Quando Ele fala com você, aleluia, glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, glórias a Deus, creia, confia, Deus não vai deixar, aleluia, assim como Ele não deixou com Jeremias perecer nas mãos dos inimigos, aleluia, Deus também não vai fazer, aleluia, não vai deixar você perecer nas mãos daqueles que vão te perseguir, aleluia. Eles podem até, aleluia, tocar no teu corpo, eles podem até fazer algo contra você, mas a sua alma eles não vão tocar, aleluia. Se você perder a tua vida por causa do Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo disse que você não perdeu a sua vida, mas ganhou a vida eterna, aleluia, ganhou a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Não desista do seu chamado de falar a verdade. Deus não usa mentirosos. Deus não usa pessoas que falam mentiras. Aleluia. Deus quer que você seja verdadeiro, porque Ele é verdadeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Jeremias, então, ele é chamado pelos reis daquela cidade. Aquela cidade estava cercada pelo reino de Babilônia. Nabucodonosor cercou a cidade de Jerusalém, e ele então vai dizer para aquele povo desistir. O que aconteceu ali, aleluia, para que aquela cidade fosse cercada? O que aconteceu? A palavra do Senhor nos conta que um rei chamado Ezequias adoeceu, e quando aquele rei ficou doente, Deus agiu poderosamente sobre a vida dele, lhe concedendo mais alguns anos de vida, porque a palavra nos conta que ele era um homem servo fiel ao Senhor. Então era um prazo que ele tinha para consertar a sua casa. Mas quando aquele homem fica curado, Nabucodonosor envia homens até aquela cidade de Jerusalém, espias para olhar a riqueza, espias para olhar aquilo que Israel tinha, que Judá tinha, aleluia. Para quê? A intenção deles era que, se valesse a pena, daqui a alguns tempos eles iriam até aquela cidade e tomariam todos os bens, toda a riqueza daquele povo. E assim aconteceu. Aleluia. Ezequias, infelizmente, ele ficou feliz com a visita daqueles homens e abriu o seu palácio para aqueles homens, abriu, aleluia, a sala de tesouro para mostrar a glória de Deus, aleluia. E quando aqueles homens saíram dali, eles saíram com um relatório dizendo que não havia povo mais próspero e mais rico do que o povo de Israel. Então, aleluia, passaram alguns anos, Nabucodonosor chega com força total com seu exército para tomar aquela cidade, para levar aquele povo todo cativo. O que isso nos ensina? Que nós não podemos abrir as coisas que nós temos, não podemos contar para as pessoas os nossos projetos, não podemos mostrar aquilo que nós temos para qualquer pessoa, ou falar aquilo, aleluia, que Deus está nos abençoando para qualquer pessoa. Não, nós devemos guardar para nós, guardar em segredo, aleluia, principalmente projetos que ainda não se tornaram realidade. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Estou compreendendo? Digo amém. Cuidado para que você compartilhe as coisas, porque às vezes aquela pessoa, aleluia, eu sempre digo isso, deseja um bem para você, mas não que você fique melhor do que eles. Guarda isso na sua vida, os seus projetos, aleluia, aquilo que você ainda não realizou. Guarda para você e Deus. E quando você realizar, deixa apenas eles verem com os próprios olhos aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Aquilo que o rei Ezequias fez trouxe uma grande consequência, uma consequência difícil para o povo de Israel, para os seus descendentes. A palavra diz que Nabucodonosor chegou ali naquela cidade, cercou aquele povo, e quem estava naquela cidade então começou a padecer, começou a passar por dificuldade, por fome. A palavra diz que ninguém poderia sair e ninguém poderia entrar de Jerusalém. A cidade estava cercada, tomada, e Nabucodonosor então ele usou uma estratégia. Qual que era essa estratégia? A estratégia de esperar aquele povo que está do outro lado sentir fome, sentir fraqueza e começarem a se entregar, começarem a desistir, ou eles mesmos se matarem
menos acontecia. As pessoas lá dentro daquelas, aleluia, muralhas, começavam então a brigar, a lutar entre si. E então aquele rei, no desespero, ele então procura um profeta. Qual que é o profeta que estava ali naquele local, naquele momento? Era o profeta Jeremias. E ele queria que Jeremias profetizasse a favor dele. Queria que Jeremias profetizasse a favor do povo de Israel, para que o povo de Israel não desistisse. Mas quando Jeremias abre a boca, abre os lábios, então ele tem que falar verdade. Jeremias então tem que falar a verdade. E quando ele anuncia que não tinha salvação para aquele povo, que era melhor eles desistirem, era melhor eles se entregarem, que se eles se entregassem, haveria misericórdia permitida por Deus, colocado, aleluia, sobre o povo de Israel, aleluia, o povo de Judá, para que se eles entregassem, aquele povo iria, os babilônios iriam agir com misericórdia, a vida deles seriam poupadas. Então essa é a palavra. E aquilo então entristece aqueles homens, aqueles reis. Então o que eles fazem com Jeremias? Lançam Jeremias no buraco, na fossa. E a palavra diz que naquela fossa, quando eles lançam Jeremias lá, aleluia, Jeremias cai naquele local e havia muita lama. Ele fica atolado na lama. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então Jeremias fica naquele local, machucado, ferido. Aqueles homens agrediram Jeremias, bateram em Jeremias, espancaram ele, pegaram cordas, amarraram ele com força, lançaram ele lá naquela fossa, naquele lugar. E quando você está em uma situação como Jeremias, aleluia, no fundo do poço, você tem que crer numa coisa. Aleluia. Olhe para o alto. Porque quem está no poço tem que olhar para o alto. Se você olhar para frente, você não vai ver nada. Se você olhar para baixo, vai ver muito menos. Mas se você olhar para cima, você vai ver que tem uma saída chamada Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero profetizar. Estenda sua mão. Ainda sempre haverá saída para a sua situação. Em nome de Jesus. Creia, está lá no alto do Senhor. Jeremias olha para o alto e começa a orar, começa a louvar. Aleluia. Começa ali naquele local. Ele não podia fazer mais nada a não ser louvar e orar ao Senhor. Aleluia. E Jeremias louvava o hino assim. Aleluia. Elevo os meus olhos nos montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluia. Então ele louvava, ele orava, e ele não parava de clamar. Ele ficou naquele local ali por alguns dias, e ele com fome. Ele não desistiu de orar, não desistiu de buscar a Deus. E a palavra nos conta que um homem, aleluia, um homem chamado Ebed-Melech, aleluia, aquele homem ouvia Jeremias cantando lá de dentro do poço. Aleluia. E Ebed-Melech, ele era etíope. E a palavra aqui diz que ele era eunuco. Ele era um homem que não servia a Deus. Ele não acreditava em Deus. Aleluia. Ele tinha uma outra religião. Então, nos dias de hoje, vamos dizer assim, que ele era um ímpio. Ímpio é aquele que não serve a Deus, aquele que tem uma outra crença diferente de nós. Esse é um ímpio. Certo? Então, Ebed-Melech, ele é um ímpio. Então, ele vai ouvir os louvores, ele vai ouvir Jeremias lá do fundo daquele poço, e Deus vai inquietar o coração de Ebed-Melech. Vai inquietar o coração dele. Você crê que essa
dor que você está passando, essa situação que você está aí passando, pode comover até o coração de um ímpio, pode comover até o coração de uma pessoa que não serve a Deus. Aleluia! Então continua louvando, continua engrandecendo o nome do Senhor, continua orando para o Senhor, louvando, aleluia, que Deus vai inquietar corações até de ímpios, para te ajudar, para fazer, aleluia, com que você seja abençoado, e vai ajudar você a sair dessa situação. Aleluia! A palavra aqui nos fala que Ebimeleque, ouvindo Jeremias, ele se inquietou e foi até o rei. E ele veio dizer para o rei: Senhor, tira aquele homem de lá. Se aquele homem morrer lá, naquele lugar, o seu Deus vai castigar vocês. Então o rei, aleluia, ordena que cerca de 20 homens ajudem a Ebimeleque a tirar Jeremias lá daquele poço. Era um poço profundo, onde saía água, mas além daquele local só havia lama. E você ainda imagina o desespero de Jeremias. Jeremias querendo dormir, Jeremias tentando se esquivar, e ele não podia abaixar porque ele estava cheio de lama. Se ele dormisse, ele poderia morrer no meio daquela lama. Ele estava todo machucado, ferido. Aleluia. Mas Deus ia agir ao favor de Jeremias. A palavra nos conta que aqueles 20 homens fizeram cordas de trapo, fizeram cordas de pano, fizeram cordas e desceram até Jeremias. E então eles disseram para Jeremias: Jeremias, coloque em você essa corda, nós vamos puxar você. Aleluia. Detalhe aqui, aleluia, como eu disse, quando eles lançam Jeremias lá no buraco, Jeremias está todo machucado. A corda que eles usaram para lançar Jeremias feriu Jeremias nos braços, feriu Jeremias estava todo machucado. Mas a corda, agora que estava sendo colocada lá naquele buraco, para tirar Jeremias daquele lugar, ela era feita de trapo, ou seja, era algo macio, era algo que não iria causar dor. Levanta sua mão, quero profetizar sobre a sua vida, em nome de Jesus. A corda que Deus vai usar para tirar você dessa situação não vai causar dor nenhuma a você, em nome de Jesus. Você que creia, dá uma salva de palmas, diga: eu creio, eu gosto do meu milagre, em nome de Jesus. Por quê? Porque as coisas de Deus não acrescentam dores na sua vida. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E então eles tiraram Jeremias daquele buraco, cerca de 20 homens. Para colocar Jeremias ali, foi só os príncipes. Para colocar Jeremias ali naquele lugar, para lançar ele, foram poucas pessoas. Mas para tirar Jeremias daquele lugar, aleluia, foram mais de 20 homens. Aí eu creio em nome de Jesus, aleluia, que Deus vai abençoar a sua vida, vai levantar muitas pessoas para te ajudar durante essa caminhada. Deus não vai colocar você sozinho, não. Aleluia, se Deus te levantou como profeta, se Deus te levantou como servo dele nesta terra para te abençoar, Deus vai levantar pessoas para ajudar você a cumprir a sua missão. Você que quer dar uma salva de palmas, diga: eu creio, em nome do Senhor Jesus, eu creio no milagre, eu tenho imagino, Senhor, sobre a minha vida. Deus vai usar pessoas, e então acima, vai usar até ímpios, pessoas que não servem a Deus, mas Deus vai usar para te abençoar. Deus usa, Deus consegue, Deus vai levantar pessoas. Aleluia, creia, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Tiraram Jeremias lá daquele buraco, daquela situação, aleluia, que ele estava, aleluia, colocaram ele no calabouço. E eu vou encurtar aqui a mensagem. A palavra nos diz que Nabucodonosor conseguiu entrar para dentro daquela cidade. E quando eles tiraram Jeremias do buraco, colocaram eles no calabouço. Aleluia. E era algo comum do povo da Babilônia. Quando eles entravam na cidade, eles soltavam e libertavam todas as pessoas que estavam presas na prisão. Então Jeremias foi solto,
Sou por Nabucodonosor. Aleluia, glórias a Deus. Deus usou 2 ímpios para tirar ele daquela situação. Aleluia, até quem entrou dentro da cidade, Deus usou para tirar Jeremias da prisão. Louvado seja o nome do Senhor. Confia no Senhor. Aleluia, confia. A corda de Deus não vai causar dor na sua vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus vai estar tirando você dessa situação e vai tirar você de situações difíceis. Creia em nome de Jesus.